Oi, meu nome é Isaac e o vídeo de hoje é sobre malária. No mosquito, a fecundação dos gametas produz o oocineto, do grego on, ovo, e kinetos, móvel. Um ovo que se movimenta por pseudópodes, ou seja, falsos pés, pseudo é falso, podes é pés, e se fixa na parede do tubo digestório, e ali vai dar origem ao oocisto. Então vamos lá, novamente aqui a explicação. Eu tenho o mosquito Anopheles, que se contaminou com o sangue de uma pessoa que tem a malária. Ao ingerir a hemácia, lá dentro dela tem o gametócito. Aí houve a formação do gametócito masculino e gameta feminino. Os dois se uniram, houve a chamada fecundação. Aí na parede do sistema digestório do mosquito começa a se desenvolver em oocisto, sofre múltiplas divisões, desenvolvimento, e o oocisto estoura, liberando o esporozóitos, o organismo no qual ocorre a reprodução sexuada de um parasita é chamado hospedeiro definitivo. O que abriga apenas a fase assexuada do parasita recebe o nome de hospedeiro intermediário. Então, uma boa definição sobre o hospedeiro definitivo é onde ocorreu a reprodução sexuada. E hospedeiro intermediário é onde ocorreu a reprodução assexuada. No caso da malária, o ser humano é o hospedeiro intermediário. Por quê? Porque é no mosquito que haverá a reprodução sexuada. Se é no mosquito que houve a reprodução sexuada, o hospedeiro aqui é o definitivo. A gravidade da doença depende da espécie do esporozoário. Eu tenho o Plasmodium vivax, o Plasmodium malariae e o Plasmodium falciparum. Tio, e qual é a diferença entre os três? No Plasmodium vivax, o ciclo febril retorna a cada 48 horas. É a chamada febre de terça benigna. Por que terça benigna? Vamos dizer que a febre aconteceu na segunda, 24 horas. Aí na terça, mais 24 horas, eu fecho em 48 horas. Então, terça benigna. Plasmodium malariae. O acesso de febre ocorre a cada 72 horas. Gente, se em 48 horas era terça benigna, em 72 horas será quarta benigna. Então, vamos dizer que a febre começou na segunda, aí veio terça e quarta, tá? Partindo da segunda. Então, aqui eu tenho 24, mais 24, 48, mais 24, 72 horas. Plasmodium falciparum. O intervalo varia de 36 a 48 horas, sendo esta a forma mais grave da doença que pode provocar a morte por obstrução dos vasos sanguíneos, porque as hemácias irão estourar. E quem vai fazer o transporte, se não as hemácias? Então, como não temos hemácias, não há transporte. Haverá a obstrução do vaso sanguíneo. Na prova, se perguntarem qual a forma mais grave da malária, é provocada por qual plasmódio? Você vai lembrar que é o Plasmodium falciparum. E qual é o intervalo de febre? Ele vai variar, diferente das outras duas, entre 36 a 48 horas, enquanto no Plasmodium vivax, de 48 em 48 horas, enquanto no Plasmodium malariae, de 72 horas. No Plasmodium vivax, você tem febre de 2 em 2 dias. No Plasmodium malariae, você tem febre de 3 em 3 dias.
Já no Plasmodium falciparum, você pode variar entre 36 e 48 horas, e o Plasmodium falciparum é a forma mais grave da doença, da malária, porque vai causar obstrução de vasos sanguíneos se não for tratado. O Plasmodium ovale, inexistente no Brasil, mas encontrado na África e na Ásia, o ciclo febril é de 48 horas. A diferença aqui é que ele é inexistente no Brasil. Ele é uma doença encontrada no continente africano e asiático. O tratamento é feito com medicamentos que matam as formas do parasita ainda no fígado e quando ele já se encontra no sangue. Então, a pessoa que tem malária, ela não está fadada à morte. Ela tem que procurar médico e o médico tem que receitar. Ela vai no posto e recolhe o medicamento e começa a fazer o tratamento. É importante também combater os insetos adultos com inseticida. Então, o governo ele pode investir na pulverização, na disseminação dos mosquitos, utilizando, por exemplo, o fumacê. As formas larvais podem ser evitadas por meio da drenagem de regiões alagadas, do uso de larvicidas ou da criação de peixes que se alimentam de larvas. Então, a pessoa que vai até a sua casa, aí sobe até encontrar a caixa d'água e despeja lá um pozinho, esse pozinho que ele está despejando é o chamado larvicida. Há projetos, pelo menos algum tempo atrás, em que eram colocados dentro da caixa d'água um peixe que se alimentava das larvas do mosquito Anopheles. Só que esse projeto foi abandonado. Eu não vejo mais nem o uso de larvicidas e nem vejo os peixes sendo colocados dentro da caixa d'água. Aí onde você mora, você já presenciou essa cena? Se já, deixe nos comentários. Também é necessário usar telas em portas e janelas, além de redes de filó protetoras, chamadas também de mosquiteiros, ao redor das camas e nas janelas. Então, quando eu uso a tela, ela evita o mosquito entrar e futuramente contaminar as pessoas, se esse mosquito tiver contaminado. Sim, o outro fator é o tal mosqueteiro, que é essa estrutura aqui que você monta em cima da cama. Aí você fica dormindo aqui dentro, mosquito doido para se alimentar, fazendo aquela zoadinha chata, só que ele não consegue entrar. Tem vídeos na internet que mostram o mosquito tentando picar a pessoa e a pessoa sendo protegida por uma tela, por um mosqueteiro. Ah, você vê isso também no berço. Quando você compra o berço, aí você usa uma telazinha para proteger o bebê da picada dos mosquitos. Outra medida profilática. O que é uma medida profilática? É uma medida de prevenção. Por exemplo, medidas profiláticas para não pegar a doença. Antes de se alimentar, lavar as mãos. Outra medida profilática envolve cuidados com o sangue contaminado, como no caso de transfusões, uso compartilhado de agulhas e cuidados na hora do parto, caso a mãe esteja infectada. Como é uma doença causada por um protozoário chamado plasmódio, e o plasmódio ele ataca as hemácias, que faz o transporte no sangue, então tem que se ter muito cuidado com o sangue para que esse sangue contaminado não vá contaminar outras pessoas, através, por exemplo, da transfusão de sangue. Isso não acontece no hemócio, por exemplo, o hemócio, hemácia, né? Ceará. Se fosse no Pernambuco, seria hemópe, e assim por diante. Então, no hemócio, o que acontece? Eles retiram sangue, aí eles examinam, verificam se o sangue está ok. Beleza. Agora, se o sangue estiver contaminado, ele entra em contato com o doador para informar que o sangue dele está contaminado. Esse sangue é descartado porque ele não pode ser passado para outra pessoa. E a pessoa que fez a transfusão, que doou o sangue, ela é encaminhada até um médico para que ele faça o tratamento. E também tem que tomar cuidado com o compartilhamento de agulhas, porque a agulha depois de suja, não adianta limpar na calça ou na blusa, ou numa toalha ou num papel, porque ele já está contaminado, a seringa já está contaminada. E
No caso do parto, eu tenho dois tipos de parto. Eu tenho o cesáreo e o parto normal. Aí no cesáreo, o médico faz um corte e retira o bebê lá de dentro. Ao fazer esse corte, sangra, né? E tem que tomar muito cuidado para esse sangue não contaminar o bebê, caso a mãe esteja infectada. Estudar não é obrigação. Estudar é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. Estudar é construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Continue estudando, continue batalhando, continue se preparando, porque a oportunidade virá e você vai conquistar o seu objetivo. Tchau e até a próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima! Tchau.